Meu nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional aqui da Rede LFG. E para quem não conhece, o nosso programa é uma parceria entre a TV Justiça e a Rede LFG. Esse programa ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco é o tema do dia. Nesse bloco do programa, eu vou tratar do tema Organização da Administração Pública. Falaremos da administração pública direta, da administração pública indireta. Se você sabe as características de uma empresa de Correios e Telégrafos e de uma Petrobras, por exemplo, todos esses temas serão abordados no nosso programa. Já no segundo bloco, pergunte ao professor. Eu vou responder com você 5 questões enviadas pelo telespectador de todo o Brasil, versando sobre o tema Organização da Administração Pública. E ao final, o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Nesse bloco, nós vamos trabalhar com 2 questões de concursos públicos, questões de OAB, sobre o tema Organização da Administração. Esse programa ele é destinado não apenas para aqueles que estão buscando a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, mas também para aqueles que querem ingressar nos cargos públicos para exercer uma função pública e, portanto, prestar concurso público. Então, destina-se também aos concurseiros e também aos advogados que querem se atualizar, aprofundar nos seus conhecimentos jurídicos e os não advogados que se simpatizam com o direito e querem ter um conhecimento global dessa disciplina que é o direito administrativo. Espero você no nosso próximo bloco, tema do dia. Organização da administração pública. Quais são os princípios que regem toda a organização da administração pública? E se nós pensarmos em administração pública direta e administração pública indireta, quais são os princípios norteadores? E aí nós falamos, em linhas gerais, em legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, princípios estes expressos no texto constitucional, lá no caput do artigo 37. Agora, nós não temos só esses, obviamente, nós temos outros princípios implícitos no texto constitucional que também norteiam toda a atuação do administrador, como, por exemplo, o princípio da autotutela, o princípio da continuidade dos serviços públicos, o princípio do contraditório e da ampla defesa como uma diretriz obrigatória a ser seguida pelo administrador, esse previsto expressamente na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 55, necessidade de contraditório e ampla defesa, inclusive no âmbito do processo administrativo, entre outros princípios previstos e que devem ser diretriz obrigatória para o desempenhar da atividade administrativa. E se nós formos pensar, o que o administrador vai ter que obedecer ao atuar, ao agir, enquanto integrante de uma dessas entidades, enquanto integrante da administração pública direta, enquanto integrante pertencente à administração pública indireta? O administrador ele deve agir pautado no princípio da legalidade, por exemplo, significando essa legalidade uma subordinação à lei. Significa para o administrador uma necessidade de obedecer aquilo que a lei prescreve. Diz a doutrina, administrar é aplicar a lei de ofício. Essa é a legalidade, diferentemente da ideia de legalidade no direito privado. Para o direito privado, legalidade, o que significa? No direito privado, a ideia, a conceituação de legalidade significa faça tudo o que você quiser, menos aquilo que está proibido. Ou seja, é um critério de não contradição à lei. Isso significa legalidade no direito privado, que não se confunde com a legalidade no direito público. E mais, o administrador ele tem que agir pautado nos pressupostos e nos postulados da moralidade. É chamada moralidade administrativa, que traduz aquele conceito já sistematizado por Oriú, que é o conceito da boa administração, que significa agir de forma honesta, de forma transparente, agir com moralidade. Esse é o conceito, atuar com probidade, sem desvirtuar o ordenamento jurídico. E mais, não é só agindo com moralidade que deve o administrador atuar. O administrador também deve agir com impessoalidade.
O que significa? O que significa falar que o administrador precisa agir com impessoalidade? Impessoalidade significa imparcialidade, ausência de subjetividade. O administrador, ele não vai atuar de forma a beneficiar alguém ou a prejudicar alguém. Eu não vou conferir, enquanto administrador público, um tratamento benéfico ou um tratamento detrimentoso a um inimigo que eu tenha. Por quê? Porque o princípio da impessoalidade obriga que a conduta do administrador seja uma conduta tal e qual que ele não dê um tratamento diferenciado a quem quer que seja. Trazendo até uma ideia por trás disso, uma essência de igualdade, tratar todos os administrados de forma isonômica. Além disso, norteando essa conduta da administração pública direta, da administração pública indireta, está também a publicidade. Todos os atos praticados pelo administrador devem ser publicados, a fim de que essa publicidade dada aos atos praticados tenha por finalidade, tenha por escopo dar ciência para o administrado daquilo que está ocorrendo na máquina administrativa. E, consequentemente, se o administrado toma ciência daquilo que está ocorrendo, se ele tem ciência do que está acontecendo, ele também poderá controlar os atos praticados pelo administrador. Ele poderá efetuar um controle daqueles atos, verificando se aquele ato foi praticado em observância, em consonância com a lei. Então, a publicidade, ela é muito importante para quê? Para que haja essa ciência dos atos que estão sendo praticados. E por último, comentando o último princípio previsto de forma expressa na Constituição, nós temos a eficiência. A eficiência como um postulado obrigatório para o administrador que muito embora ele tenha, em alguns casos, em alguns tipos, em algumas categorias de agentes públicos, ele goze da chamada estabilidade. Aquela estabilidade tão sonhada para aquele que presta um concurso público e quer adquirir a tão sonhada estabilidade, essa estabilidade do artigo 41 da Constituição não pode ser um impedimento para que o administrador atue com eficiência. Então, eu preciso colocar na Constituição a eficiência, que inclusive apareceu com a emenda 19 de 98, de forma expressa no texto constitucional. Veio a eficiência para quê? Para obrigar o administrador a agir. E agir de que forma? Com produtividade. Obrigar o administrador a ser produtivo no seu desempenho da função pública, no desempenho dessa atividade, desse exercício tão nobre que é a atividade administrativa, que busca o interesse da coletividade. Então, essa atividade que vai ter como finalidade a busca pelo interesse público, a busca do bem comum, o interesse da coletividade, essa atividade precisa ser eficiente, que conjuga nada mais, nada menos do que o binômio produtividade com economia. Esses são alguns postulados para nortear toda essa administração. Mas aí, avançando um pouco no nosso conhecimento, avançando um pouco no nosso estudo, sempre que nós falarmos em administração pública, existem alguns critérios, alguns aspectos que nós podemos utilizar para falar da administração pública. Então, de um primeiro lado, existe o chamado critério material ou objetivo. O que significa isso? O que é administração pública em critério material ou objetivo? E significa, então, aquela atividade que vai ser desenvolvida pelo Estado, aquela atividade administrativa que vai ser exercida pelo Estado. Esse é o aspecto da administração pública em critério material. Agora, existe também um outro aspecto, um outro enfoque da expressão. Qual seria esse outro enfoque? E aí, o segundo enfoque, eu falo de um critério formal para pensar nessa expressão envolvendo a administração pública, englobando os órgãos, englobando as entidades que vão desempenhar a função administrativa, realizando aqueles objetivos do Estado. Então, esse seria o critério formal, também chamado de critério subjetivo. Se nós pensarmos na organização da administração, existe um decreto
que é o Decreto-Lei 200 de 67, que ainda está em vigor, porém com status de lei ordinária. Ele foi recepcionado pelo texto constitucional, mas ele tem status de lei ordinária. E é esse Decreto-Lei 200 de 67 que faz a bipartição entre administração pública direta e administração pública indireta. Só que o que seria isso, né? O que significa falarmos em administração pública direta, em administração pública indireta e mais? Para todas essas entidades, tanto da administração direta quanto da indireta, existem alguns princípios básicos fundamentais que norteiam também a atuação e que são previstos nesse Decreto-Lei 200. Vejamos, nós temos como princípios que vão nortear toda essa atuação o princípio do planejamento. O que significa? O princípio do planejamento ele tem previsão no artigo 7º do Decreto-Lei 200. E esse princípio do planejamento, o que ele tem por objetivo? E ele diz assim, o objetivo está lá no artigo 7º, é a promoção do desenvolvimento econômico e social do país. Então, essas entidades, a administração direta e indireta, deve ter por objetivo esse planejamento com previsão no artigo 7º. E não só, devem também obedecer o chamado princípio da coordenação, com previsão nos artigos 8º e 9º do Decreto-Lei 200. O princípio da coordenação significa que as atividades da administração pública federal, especialmente a execução dos planos, dos programas de governo, elas devem ser objeto permanente de coordenação. Coordenação exercida em todos os níveis, mediante a atuação de chefias, fixando aquele que manda, aquele que obedece. Essa é a ideia de coordenação. E, por fim, lá no artigo 10 do Decreto-Lei 200, o artigo 10, ele prevê a chamada descentralização administrativa. Descentralização administrativa e o que significa, né? O que significa falarmos em descentralização administrativa? Então, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Imagine que eu tenho administração pública direta, também chamada de administração centralizada, e essa administração direta ou centralizada, ela é composta pela União, né? Então, integra a administração chamada centralizada, está dentro do conceito de administração centralizada, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, os entes políticos. Essa é a administração, esse é o conceito de administração centralizada. Só que o que acontece? Até como uma forma de buscar o princípio da eficiência, de garantir o princípio da eficiência, aquela mesma eficiência que nós estudamos agora há pouco, que eu fiz menção agora há pouco. Para buscar essa eficiência, essa administração direta ou centralizada, ela descentraliza a prestação de serviços. Ela sozinha não consegue prestar todo e qualquer tipo de serviço. E então ela transfere a prestação desse serviço, criando novas pessoas jurídicas, criando novas pessoas que vão prestar esse serviço. Quando existe a criação dessas novas pessoas jurídicas, que vai ocorrer o conceito da descentralização, essa ideia de criação de novas pessoas jurídicas. E aí, então, entes da administração pública indireta são criados. E do outro lado, eu também tenho entes da iniciativa privada, todos eles ajudando na prestação de um serviço, né? Todos de uma forma realizando a prestação de um serviço. E explico como isso acontece. Por exemplo, se nós formos pensar na administração pública indireta, quando a administração direta descentraliza para a administração pública indireta, ela pode fazer essa descentralização através de qual instrumento? E o instrumento que ela usa para descentralizar a prestação de um serviço é a lei. Ela descentraliza por lei para outras pessoas, criando novas pessoas, descentraliza a prestação de um serviço. E aí ela vai criar por lei quem?
Uma autarquia, por exemplo, vai ser criada. Uma autarquia vai ser criada para executar atividades típicas de Estado. Essa é a função, né? Execução de atividades típicas de Estado. Dentro, então, da administração indireta, quem que eu tenho? Eu tenho as autarquias. Não só a autarquia comum, mas também a chamada autarquia especial. Quem que é uma autarquia especial? Por exemplo, as agências reguladoras, uma Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a ANA, Agência Nacional de Águas, entre várias outras autarquias especiais, várias outras agências reguladoras, integrando a administração pública indireta. Então, veja lá, dentro da administração pública indireta, eu tenho as autarquias, que existe não só autarquia comum, mas existe também autarquia especial, por exemplo, as agências reguladoras. Nós temos as fundações públicas dentro da administração indireta, e as fundações públicas, elas têm podem ser, né, de duas personalidades jurídicas. Existe fundação pública de direito público e existe fundação pública de direito privado. Quando temos uma fundação pública de direito público, a doutrina entende que essa fundação pública de direito público é denominada autarquia fundacional, porque o seu regime é muito semelhante com o regime jurídico das autarquias. Então, uma fundação pública de direito público é denominada também de autarquia fundacional. E uma fundação pública de direito privado é chamada fundação governamental, porque o seu regime é muito semelhante com o regime jurídico de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Ainda integrante da administração pública indireta, nós temos as chamadas agências executivas, que não se confundem com as agências reguladoras que eu comentei agora. Por que não, Licínea? Uma agência executiva nada mais é do que uma autarquia ou uma fundação pública que está sofrendo um processo de modernização. Na verdade, e até para ficar fácil de vocês entenderem, né, de entender o conceito desse instituto denominado agência executiva, é como se a agência executiva fosse, aspas, um status que uma autarquia, um status que uma fundação pública vai ter enquanto está sofrendo um processo de modernização. Essa que é a ideia das agências executivas, que também integram a administração pública indireta, enquanto estão com essa roupagem, com esse status de agência executiva. Depois que ela sofreu a modernização, depois que foi investido dinheiro, depois que foi dado a ela mais autonomia, ela volta e ela continua sendo o que ela era anteriormente. É como se fosse uma casa que está num processo de reforma. Ela está para reformar aquela casa. Depois que foi reformada, a casa continua a casa. Ou você que recebeu uma aliança, está noiva e depois vai casar. Então você, durante o período, ficou com o status de noiva e depois continuou com aquela mesma pessoa. Essa é mais ou menos a ideia, para ficar fácil, para elucidar qualquer tipo de dúvida envolvendo as agências executivas. Ainda como integrante da administração pública indireta, nós temos as chamadas empresas estatais. Entidades com personalidade jurídica de direito privado, mas que pertencem à administração pública indireta e que são as empresas públicas, as sociedades de economia mista e, por fim, as chamadas associações públicas e, por fim, as associações públicas. Essas, então, seriam aquelas entidades integrantes da administração pública indireta. E uma questão que é colocada, e eu considero talvez a mais importante, por ter pertinência e por ter relação com outro tema também do direito administrativo, que é o tema poderes da administração, é a pergunta que eu vou te colocar agora. A pergunta é a seguinte: será que entes da administração pública, será que entidades da administração pública indireta, essas entidades que eu mencionei aqui para vocês, autarquias, Fundação Pública de Direito Público, empresa pública, sociedade de economia mista, será que esses entes da administração pública indireta, eles podem exercer poder de polícia? E agora?
Licínia, mas o que é esse poder de polícia que você está mencionando? O que significa, então, exercer poder de polícia? Abro parênteses para fazer uma breve explanação do que seria esse poder de polícia. E entenda-se por poder de polícia aquela atividade que consiste em restringir, em limitar, em frenar a atuação do particular em nome do interesse público. É aquela prerrogativa que a administração tem e que pode limitar a atuação do particular para a busca de um interesse público. Por exemplo, eu fixo numa determinada via um limite de velocidade de 80 km por hora. Ora, se a administração fixou 80 km por hora naquela via como limite de velocidade regulamentada, essa atuação está limitando a atuação do particular em nome do interesse da coletividade. Quando fixamos regras sanitárias, proibição de pesca numa determinada localidade, também isso é exercício do poder de polícia. Então, todas essas atuações que limitam a atuação do particular em nome de um interesse maior, em nome do interesse da coletividade, está inserido no conceito de poder de polícia. E aí a minha pergunta, recapitulando, então lembrando da pergunta que eu fiz agora há pouco, é se as entidades da administração pública indireta poderiam exercer poder de polícia. O Supremo Tribunal Federal, ele analisou essa questão envolvendo a delegação do poder de polícia em uma ação direta de inconstitucionalidade, que foi a ação direta de inconstitucionalidade de número 1717. Na ADI 1717, o que foi questionado é se seria possível a delegação do poder de polícia para entes da iniciativa privada. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Entes da iniciativa privada, e aqui não estou falando de entes da administração indireta, estou fazendo um breve relato de todo o histórico para nós entendermos o tema. Então, entes da administração pública indireta, da iniciativa privada, não podem exercer o poder de polícia. Então, entes da iniciativa privada, para eles não pode ser delegado o exercício do poder de polícia. Por quê? Porque eles não têm o chamado ius imperi estatal. Eles não são dotados de supremacia perante os outros particulares, como acontece na relação vertical entre Estado e particular. Então, concluindo, um ente da iniciativa privada não pode exercer poder de polícia, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 1717, porque ele não é dotado do chamado ius imperi estatal. Bom, também essa impossibilidade de um ente da iniciativa privada exercer poder de polícia, também existe uma proibição na lei. A lei que cuida das PPPs, das parcerias público-privadas, que é a Lei 11.079 de 2004, como diretriz obrigatória das parcerias público-privadas, coloca a questão da indelegabilidade do poder de polícia. Então, ficou claro que entes da iniciativa privada, quer seja por força legal da Lei 11.079 de 2004, quer seja por decisão em sede de ADI 1717 do STF, não podem exercer poder de polícia. Celso Antônio Bandeira de Mello, ele coloca uma peculiaridade. Ele coloca uma situação excepcional no caso dos capitães de navio que poderiam atribuir algumas funções aos particulares em situações especialíssimas, mas é um posicionamento aqui do Celso Antônio Bandeira de Mello referente aos capitães de navio e essa delegação de atividades tipicamente públicas que poderiam ser delegadas. Só que agora vem a pergunta. Agora que você sabe que não é possível delegação para entes da iniciativa privada do poder de polícia, eu te pergunto, seria possível então um ente da administração pública indireta que tenha personalidade jurídica de direito privado, como é o caso de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, exercer poder de polícia? Poderia uma empresa pública e uma sociedade de economia mista restringir a atuação do particular em nome do interesse público e, portanto, exercer poder de polícia? Essa é a questão. José dos Santos Carvalho Filho, ele se posiciona no seguinte sentido. O que ele afirma? Ele afirma que uma entidade da administração pública indireta,
ela poderia exercer poder de polícia se houvesse previsão em lei, então, desde que existisse previsão legal, primeiro aspecto, e apenas e tão somente para atos de natureza fiscalizatória. Então, para José dos Santos Carvalho Filho, uma entidade da administração pública indireta com personalidade jurídica de direito privado, por exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista, só poderiam exercer poder de polícia para atos de natureza fiscalizatória e desde que houvesse previsão em lei. Essa seria a nossa situação. Agora, eu te questiono. Teve uma notícia que saiu no site do STF no dia 30 de março de 2012, em que, num recurso extraordinário com agravo, o ARE 662-186, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão, que discute o seguinte caso. Seria possível uma sociedade de economia mista aplicar multa de trânsito? O caso envolveu a BH Trans, que significa o quê? Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. É uma sociedade de economia mista. E a decisão, qual que foi? O Tribunal de Justiça do Estado de Minas, até com base na jurisprudência do próprio STJ, o que falou, né? Falou assim, que seria possível essa sociedade de economia mista exercer poder fiscalizatório, então o limite de atuação do poder de polícia seria apenas para o poder fiscalizatório, mas seria vedado, seria proibido a fixação de sanções. Só que aí veio a BH Trans, essa sociedade de economia mista, e sustenta o quê? Que o exercício do poder de polícia de trânsito pode ser, sim, delegado para aquela sociedade de economia mista. A questão, até o presente momento, né, não tem uma decisão definitiva, então na data de gravação desse programa ainda não tem decisão definitiva, então acompanhem, né, esse recurso extraordinário com agravo. Vou repetir o número 662-186. Então, verifiquem como que vai ser o desfecho dessa questão envolvendo a delegação do poder de polícia para entes da iniciativa privada, para entes da administração indireta, mas para aqueles entes da administração indireta com personalidade jurídica de direito privado. Uma última ressalta, né, com relação a esse tema, o STJ, em um julgado, que é o RESP, Recurso Especial 880-549, o que entendeu? Que o que seria possível para a iniciativa privada, envolvendo a delegação do poder de polícia, seriam aqueles atos materiais ou de mera execução de polícia. Aí não teria problema. Por exemplo, o mero registro fotográfico de uma infração, a mera foto. Tirei a foto e envio para a administração pública que decide se vai aplicar ou não a multa. Ou o ato de demolição de uma obra que a administração considerou uma obra clandestina. Esses atos, sim, por serem meros atos materiais, meros atos de execução, poderiam ser realizados por entes da iniciativa privada. Mas outros atos de decisão, aí não, aí haveria essa indelegabilidade do poder de polícia. Notem que esse tema é um tema bastante interessante, porque além de envolver organização da administração, é um tema que está relacionado com o exercício do poder de polícia e é um tema que você precisa conhecer o quê? Duas vertentes. A delegação do poder de polícia para entes da iniciativa privada, de um lado, que é indelegável, exceto com relação aos atos de mera execução ou materiais, e de um outro lado, a delegação do poder de polícia para entes da administração pública indireta, mas aqueles entes da administração indireta que têm personalidade jurídica de direito privado. Então, até o momento, o que nós temos? Para entes da indireta com personalidade jurídica de direito privado, só pode se houver previsão em lei e para atos de natureza fiscalizatória. E agora aparece essa questão com repercussão geral naquele recurso extraordinário com agravo que eu falei com vocês, quanto à possibilidade de uma sociedade de economia mista aplicar
multa de trânsito e precisamos aguardar o desfecho do Supremo Tribunal Federal nessa questão para complementar e fecharmos esse tema. Com isso, eu encerro esse primeiro bloco do programa Tema do Dia e eu aguardo você no nosso próximo bloco. Aguardo você! Bem-vindo ao nosso segundo bloco e nesse segundo bloco eu vou responder 5 perguntas enviadas pelo telespectador. Então nós vamos começar com a nossa primeira pergunta. Eu gostaria de saber o que é autarquia e se existe uma diferença entre as autarquias corporativas e a OAB. Essa pergunta é muito interessante porque envolve o tema autarquias. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que foi criada por lei e que pertence à administração pública indireta e que serve para prestar atividades típicas de Estado. Sempre que você pensar numa autarquia, o que uma autarquia faz, né? Então, por exemplo, eu penso no INSS, o INSS é um exemplo de uma autarquia. Essa autarquia, ela tem algumas características. Por exemplo, os atos praticados por uma autarquia são considerados atos administrativos, gozam dos atributos do ato administrativo, por exemplo, o atributo da presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade, a tipicidade. Os contratos celebrados por uma autarquia são considerados contratos administrativos. Se uma autarquia causar um dano a alguém, ela responde pelos danos por ela causados. Então, esse é o conceito. Ela vai responder e ela está inserida no conceito da responsabilidade civil do Estado. Inclusive, uma autarquia, como ela tem capital próprio, né, como ela tem autonomia financeira, a vítima do dano primeiro cobra da autarquia e só cobrará do Estado de forma subsidiária, ou seja, numa ordem de preferência. Primeiro eu cobro da autarquia o dano causado e só se ela não tiver como pagar as dívidas que o Estado vai responder de forma subsidiária. Inclusive isso já tem um julgado até do STJ, se quiserem anotar o número é o RESP 875604. Pelo fato de uma autarquia ter personalidade jurídica de direito público, os seus bens, eles são revestidos por toda a sistemática dos bens públicos. Então, os bens das autarquias não podem ser objeto de uso capião, eles são imprescritíveis, são inalienáveis, então segue o regime dos bens públicos. Uma autarquia tem que pagar seus débitos tributários, seus débitos judiciais pelo regime de precatório. Seus débitos judiciais são pagos pelo regime de precatório. Além disso, agora sim, privilégios tributários. Ela goza de privilégios tributários? E uma autarquia, ela tem imunidade para impostos quanto à sua finalidade específica. Para a sua finalidade específica, ela vai ter imunidade para impostos. Também tem alguns privilégios processuais, a contabilidade de uma autarquia é pública. Isso é autarquia, conforme o questionamento do telespectador. Agora, essa autarquia, ela não se confunde com a Ordem dos Advogados do Brasil. No passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, assim como as demais autarquias corporativas que envolviam os conselhos profissionais, Conselho Regional de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, o CREA, né, os conselhos profissionais de profissões regulamentadas, no passado eram considerados autarquias especiais, mas hoje não é mais isso. Cuidado! Não é mais isso só para a OAB. Veja se entenderam, olha a peculiaridade. Os conselhos profissionais são autarquias especiais, menos, exceto, salvo a OAB. O Supremo Tribunal Federal decidiu essa questão envolvendo a Ordem dos Advogados do Brasil na ação direta de inconstitucionalidade 3026. E nessa ADI 3026, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a OAB não integra nem a administração pública direta e nem a administração pública indireta. Portanto, a OAB não se confunde mais com a autarquia. A OAB não é autarquia. Tudo bem? Vamos para a próxima pergunta, segunda questão. Qual a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista? A
segunda questão envolve um questionamento sobre as empresas estatais. Qual seria a grande diferença entre uma empresa pública e uma sociedade de economia mista? Em primeiro lugar, uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, elas têm alguns pontos em comuns. Por exemplo, uma empresa pública e a sociedade de economia mista, elas têm por finalidade a prestação de serviços públicos ou a exploração de uma atividade econômica. Ambas têm a sua criação autorizada por lei. Lei autoriza a sua criação. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista integram a administração pública indireta. Só que existem algumas diferenças entre elas. Por exemplo, uma primeira diferença diz respeito ao capital. O capital de uma empresa pública é um capital exclusivamente público, ao passo que o capital de uma sociedade de economia mista é composto da maior parte de capital público, mas também tem uma parcela de capital privado. É a primeira diferença de empresa pública e sociedade de economia mista, é o capital. A segunda diferença diz respeito à forma organizacional. Uma empresa pública, ela pode ser constituída por qualquer modalidade empresarial. Qualquer modalidade empresarial para criar uma empresa pública, para constituir uma empresa pública. Já para a sociedade de economia mista, eu só posso ter a forma sociedade anônima. E, por fim, uma terceira e última diferença entre essas empresas estatais diz respeito ao foro competente para julgamento das causas envolvendo empresa pública e sociedade de economia mista. Como regra, empresas públicas federais, elas têm foro na Justiça Federal. Elas têm foro conforme fixa o artigo 109, inciso 1 da Justiça Federal, da Constituição Federal. Artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Então, a empresa pública federal litiga aonde? Na Justiça Federal. Já uma empresa pública estadual ou municipal vai litigar na Justiça Estadual. Mas e uma sociedade de economia mista? Sociedade de economia mista, ante a falta de previsão expressa no artigo 109, como sendo competência da Justiça Federal, a sociedade de economia mista vai litigar na Justiça Estadual. Né? Então, como regra, eu tenho como foro competente a Justiça Estadual, enunciado da súmula 556 do STF. Como regra, é assim que funciona, sem entrar nos detalhes e nas peculiaridades, né? Quando que vai para a Justiça Federal, por exemplo, a sociedade de economia mista, ela vai ter foro a título de exceção na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou opoente, conforme enunciado da súmula 517. Então, o tema engloba esses desdobramentos acerca da competência, né? Seria um tema para uma próxima oportunidade para nós aprofundarmos melhor essa questão da competência, mas ela é também uma diferença existente entre empresa pública e sociedade de economia mista, o foro competente. Vamos para a próxima questão enviada pelo telespectador. De quem é a competência para apurar possíveis irregularidades que envolvam a sociedade de economia mista Petrobras? Olha lá, o tema envolve a competência para apurar irregularidades envolvendo sociedade de economia mista Petrobras. Então, eu vou trazer para vocês aqui a seguinte situação. Se a Petrobras é uma sociedade de economia mista, como regra, conforme eu respondi na pergunta anterior, o foro competente, em regra, é o da Justiça Estadual. Então, o foro para julgar as causas que envolvam sociedade de economia mista é a Justiça Estadual. Súmulas 556 do STF, né, e também a 517 do STF. Agora, veja lá. Existe um caso concreto que eu gostaria de comentar com vocês envolvendo a Petrobras. É uma peculiaridade envolvendo a Petrobras e possíveis irregularidades pela Petrobras cometidas. Qual que é o caso concreto? Existe uma lei que é a Lei 9478 de 97, especificamente o artigo 67, e o decreto 2745 de 98, 2745 de 98, que permitem que a Petrobras, ao invés de utilizar a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93, ela utilize procedimento simplificado quando ela quiser comprar, adquirir alguma coisa.
Então, esses dois diplomas, a Lei 9478 de 97 e o Decreto 2745 de 1998, permitem que a Petrobras utilize procedimento simplificado para licitações e contratos. Então, procedimento simplificado. Só que aí o que acontece? Esse procedimento simplificado, o Tribunal de Contas da União veio e disse assim, não, é inconstitucional. Na verdade, eu vou suspender as contratações que a Petrobras fez, porque existe uma irregularidade, já que ela não está obedecendo à lei de licitações, e eu, Tribunal de Contas, venho e vou suspender essas contratações realizadas pela Petrobras. E aí? Na verdade, toda essa questão demandou um monte de conflitos, né? A Petrobras impetrou vários mandados de segurança perante o Supremo, por exemplo, o mandado de segurança 25888. O Supremo devolveu a possibilidade da Petrobras continuar executando o procedimento simplificado, por enquanto. Falou assim, olha, Petrobras, você pode continuar usando o procedimento simplificado, utilizando o procedimento simplificado, porque não é atribuição do Tribunal de Contas da União, não compete ao TCU fazer o quê? Não compete ao TCU afastar a incidência de uma lei. Disse o Supremo, vale a súmula 347. Ou seja, vale o enunciado da súmula 347, que afirma que o Tribunal de Contas só tem competência para declarar a constitucionalidade de uma lei e não a sua inconstitucionalidade. Então tem toda uma confusão aí em torno desse tema e da possibilidade da Petrobras usar ou não procedimento simplificado. Só que aí, o que acontece? Existe a ação civil originária, a ACO 1673, envolvendo justamente a pergunta que foi enviada. De quem seria então a competência para apurar essas irregularidades cometidas pela Petrobras? Seria do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público Federal? Se existem irregularidades e, consequentemente, uma fraude a um procedimento licitatório ou uma improbidade administrativa, se existe isso, quem que vai apurar? MP estadual ou MP federal? E aí, essa questão, né, traz para nós justamente a competência. A competência seria do Ministério Público Estadual, justamente porque a questão envolve sociedade de economia mista. Então, respondendo à pergunta, o foro competente para apurar possíveis irregularidades, como esse caso que eu ilustrei para vocês, de irregularidades no que tange a aquisição de bens, por exemplo, pela Petrobras, a competência seria da Justiça Estadual, por se tratar de sociedade de economia mista. Vamos para a nossa quarta pergunta. Professora, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos tem um monopólio sobre o serviço postal? Essa questão envolve a exclusividade da empresa de Correios e Telégrafos para a prestação do serviço postal. E toda essa questão foi debatida quando o Supremo Tribunal Federal analisou a ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, de número 46. Na ADPF 46, o que o Supremo Tribunal Federal fez? Na ADPF 46, que envolveu uma formulação feita pela Abraed, Empresa Brasileira de Empresas de Distribuição, que questionava um dispositivo de uma lei, a Lei 6538 de 78, questionavam um dispositivo desta lei que atribuiu para os Correios o monopólio da prestação do serviço postal. Então, será que seria do Correio, da empresa de Correios e Telégrafos, a exclusividade para o serviço postal? E agora, né? É justamente essa questão, inclusive vários informativos do Supremo Tribunal Federal sobre isso, informativos 392, 409, informativos 510. E ao julgar a ADPF número 46, por 6 votos a 4, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou que essa lei que eu mencionei para vocês, a Lei 6538 de 78, que trata dessa exclusividade dos Correios, ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88. Se ela foi recepcionada pela Constituição Federal de 88, cartas pessoais, comerciais,
Malotes, que são as correspondências agrupadas, podem ser transportadas e entregues apenas e tão somente pelos correios. Então, para esse tipo de entrega, tem que ser a empresa de Correios e Telégrafos. E o Supremo Tribunal Federal deixou claro que outros tipos de correspondências, outros tipos de encomendas, não teria problema que outras empresas prestassem o serviço e entregassem. Mas, especificamente, como disse o Supremo, cartas pessoais e comerciais, cartões postais, correspondências agrupadas, que são os malotes, só podem ser transportados e entregues pela empresa de Correios e Telégrafos, conforme a DPF número 46. E agora nós vamos para a nossa última pergunta, o último questionamento desse nosso bloco. E a pergunta qual foi? Um agente de empresa pública e de sociedade de economia mista goza de estabilidade? E o agente que trabalha nos Correios? Essa questão é muito interessante, porque envolve o tema estabilidade daqueles que trabalham em uma empresa pública e em uma sociedade de economia mista. Naquelas entidades que integram a administração pública indireta, mas que têm personalidade jurídica de direito privado. E agora? O posicionamento que nós temos, e aqui com Diógenes Gasparini, José dos Santos Carvalho Filho, é que o servidor, aquele que trabalha numa empresa pública, aquele que trabalha numa sociedade de economia mista e, portanto, o servidor de ente governamental de direito privado, não possui, não tem algumas regras que são protetivas e que são específicas do servidor público. Então, ele não teria, algumas regras específicas de proteção do servidor público. O servidor de ente governamental de direito privado, o empregado público, não teria essas regras. Por exemplo, no que tange efetivamente a essa estabilidade, a gozar dessa estabilidade. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho possui uma súmula, a súmula 390, e a orientação jurisprudencial, a OJ 247. Então, existe essa peculiaridade, existe essa situação. Agora, e com relação à empresa de Correios e Telégrafos, que é uma empresa pública? Vejam, eu falei para vocês em linhas gerais, empresa pública, sociedade de economia mista não vão gozar da estabilidade. Agora, e especificamente a empresa de Correios e Telégrafos? E aí, então, sobre esse assunto, nós temos no Supremo Tribunal Federal o recurso extraordinário 58998, que vai discutir, à luz do artigo 41 da Constituição e artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, se a empresa de Correios e Telégrafos poderia ou não dispensar os seus empregados de maneira imotivada. Licínio, eu não entendi. Como assim de maneira imotivada? Vejam, e aqui um paralelo. Se eu tenho estabilidade, para que eu vá embora do serviço que eu ocupo, precisa ter motivação. Por quê? Porque ligado à ideia de estabilidade, existe essa ideia de dispensa motivada. A contrário sensu, se eu não tenho estabilidade, a dispensa ela é imotivada. Ou seja, em linhas gerais, para a empresa pública e para a sociedade de economia mista, sem ser, não estou falando aqui da empresa de Correios e Telégrafos, geralzão, não gozam de estabilidade, portanto, a dispensa ela é o quê? Imotivada. Agora, a pergunta do telespectador foi ótima. Por quê? Porque eu quero saber especificamente como fica o caso para a empresa de Correios e Telégrafos. A empresa de Correios e Telégrafos, ela tem tratamento de fazenda pública. Ou seja, significa que ela tem alguns benefícios de fazenda pública, diferentemente das demais empresas públicas. Então, como fica essa questão de dispensa dos empregados dessa empresa pública, empresa de Correios e Telégrafos? Tem que ser motivada ou não é motivada? Como fica essa questão? Podem ser dispensados os seus empregados de forma imotivada? Então, repercussão geral na questão no recurso extraordinário
998, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, contando aí essa peculiaridade da empresa de Correios e Telégrafos, que não vai se confundir com as demais entidades da administração. Tudo bem, com isso nós encerramos esse nosso bloco Pergunte ao Professor. E eu aguardo você no nosso último bloco para respondermos as duas questões no X da questão. Até já! E agora vamos analisar duas questões envolvendo todo esse tema que nós tratamos sobre a organização da administração pública. E a primeira questão diz o seguinte: uma questão para a prova da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a VUNESP. A natureza jurídica administrativa da OAB foi exaustivamente debatida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3026, dígito 4 do Distrito Federal. Alguns pontos fundamentais foram anotados, tais como, e nós inclusive falamos isso durante a nossa programação, durante o nosso programa. E olha o que a questão coloca. A OAB, o que significa, né? E o gabarito já é a alternativa A. Não é uma autarquia especial. Esse é o gabarito. Eu só vou passar para os outros, mas a gente já vai comentar. B, não presta serviço público. C, integra a administração pública indireta e sujeita seu controle estatal. E letra D, não possui finalidade institucional. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil é justamente aquela questão dizendo que a ordem não integra nem a administração pública direta e nem a administração indireta. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar essa ação direta de inconstitucionalidade, decidiu que, diferentemente dos demais conselhos profissionais, a OAB é uma entidade independente, não está vinculada nem sujeita, né, a controle ministerial, não integra a administração direta, não integra a administração pública da indireta, não se compara às demais autarquias profissionais. Enfim, é totalmente diferente o regime da OAB. Inclusive, o Supremo considerou a OAB uma entidade sui generis. E José dos Santos Carvalho Filho, inclusive, afirma que o regime jurídico da OAB é um regime jurídico esdrúxulo. Então, por isso, o gabarito para essa questão ficou a assertiva A. Vamos, então, para a nossa próxima questão, segunda questão. A segunda questão, também da magistratura, só que agora a magistratura do trabalho, diz assim: segundo tendência jurisprudencial mais recente no Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é. E aí tem várias assertivas. Letra A, objetiva relativamente a terceiros usuários e não existe em relação a não usuários do serviço. Letra B, subjetiva relativamente a terceiros usuários e não existe em relação a não usuários do serviço. Letra C, subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva em relação a não usuários do serviço. Letra D, objetiva relativamente a terceiros usuários e subjetiva em relação a não usuários do serviço. E letra E, objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço. Essa assertiva E é o nosso gabarito. A assertiva E é o gabarito da questão porque o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o recurso extraordinário 591.874, decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado, portanto, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, quando tiverem por finalidade a prestação de um serviço público, então aquelas entidades da administração pública, por exemplo, com personalidade jurídica de direito privado, e quando prestadoras de serviços públicos, então não estou falando de exploração da atividade econômica, estou falando da prestação de um serviço público. E se essas entidades causarem um dano a alguém, então se houver um dano causado a alguém, esse alguém que sofre o dano, o sujeito passivo, a vítima do dano, pode ser tanto usuário do serviço quanto não usuário. Então, se vocês imaginarem uma empresa de transporte coletivo, um ônibus, se um ônibus, essa concessionária aí de serviço, faz de conta, né? Uma empresa de transportes coletivo,
causar um dano a alguém, esse alguém vítima do dano pode ser tanto aquele que está dentro desse ônibus, por exemplo, e que é usuário do serviço, quanto aquele que está do lado de fora andando de bicicleta e que foi atingido pelo ônibus. Então, a vítima do dano pode ser tanto quem? Tanto o usuário do serviço quanto não usuário. Por isso, a resposta a essa questão é a assertiva E. Com isso, nós finalizamos o nosso programa envolvendo o tema organização da administração pública. Eu deixo desde já à disposição de vocês o meu Facebook. O Facebook está lotado já, meu perfil, então para adicionar como amigo eu não consigo. Mas você consegue assinar gratuitamente o meu perfil do Facebook e dá para trocar informações da mesma forma, mandar mensagem do mesmo jeito. Então assine meu perfil do Facebook, Licínia Rossi, e também o meu Twitter, @LicíniaRossi. Se você tiver alguma sugestão, alguma pergunta, pode mandar e-mail para cá no provafinal@exapar.com, provafinal@exapar.com. Me despeço de você e agradeço desde já a sua atenção no nosso programa e aguardo você no próximo.